no Repórter Eco de hoje você vai saber como é possível gerar recursos para manter uma reserva particular de Mata Atlântica. Conheça também uma das mais importantes cientistas brasileiras na área de genética humana. E ainda novas espécies são reveladas em expedições pela Amazônia. Répteis e anfíbios diferentes foram encontrados nas viagens de pesquisadores por regiões inexploradas da floresta. Lígia da Veiga Pereira fala sobre os avanços nos estudos sobre células-tronco embrionárias e os limites éticos da ciência. E o consultor ambiental Flávio Ogidos lança livro que trata dos investimentos para garantir a saúde financeira de uma propriedade com mata preservada. A Amazônia sempre surpreende. A cada expedição, novas espécies são descobertas. O zoólogo da Universidade de São Paulo, Miguel Truffaut Rodrigues, viaja por regiões pouco conhecidas da maior floresta tropical do mundo. Pico da Neblina, Serra do Imeri, norte do Amazonas. É o ponto mais alto do Brasil, com quase 3.000 metros de altitude. Está na terra indígena Yanomami, perto da divisa com a Venezuela. Na região praticamente inexplorada, 11 pesquisadores da Universidade de São Paulo, que estudam aves, mamíferos, répteis e plantas, realizaram a expedição Maturacá. O zoólogo Miguel Truffaut Rodrigues, do Instituto de Biociências, descreve a paisagem onde foram coletados mais de 700 exemplares de 104 espécies. Um ambiente completamente diferente da Amazônia, que a gente está habituado a ver, quer dizer, sobe a serra, a mata impera até mais ou menos 1.600 metros. Dali para cima são áreas abertas, com campos de bromélias, de gravatá, sabe? Muita bromélia, orquídeas, algumas palmeiras, mas predominam hábitats abertos, com temperaturas muito frias. Então, à noite, por exemplo, a gente chegou a pegar temperaturas abaixo dos 6 graus ali. O pesquisador coordena estudos sobre répteis e anfíbios. Análises das formas e da genética dos animais coletados devem confirmar a descoberta de 12 novas espécies. Estes 2 lagartos estão entre elas. São 2 espécies novas do mesmo gênero da região mais alta da Serra da Neblina. Elas estão acima dos 2.000 metros de altitude. E essas 2 espécies ocorrem apenas em planaltos isolados, ali da região do maciço das Guianas ou na região andina. Ou seja, a floresta amazônica não estava lá no momento que elas chegaram nessa área geográfica. Montar as armadilhas de coleta na região foi possível graças à parceria com o Exército, que tem uma base na aldeia Maturacá. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, financia os estudos. O pesquisador espanhol Agustín Camacho, que faz pós-doutorado na USP, utiliza fotos térmicas para identificar espécies, principalmente de lagartos, que correm risco com a elevação das temperaturas no planeta. A diferença da gente, que temos acesso às vezes a ar-condicionado, água, etc., muitos animais não têm essas possibilidades. O máximo que eles conseguem fazer é buscar a sombra, ou até enterrar-se embaixo de um tronco, etc. Porém, em muitos locais isso não é suficiente. As temperaturas sobem por cima do que os animais, mesmo ali escondidos, conseguem suportar. Então existe a pergunta de saber quais são essas temperaturas que podem levar à extinção das espécies animais em diferentes locais do Brasil e do mundo. Em outra expedição liderada pelo professor Truffaut, a coleta de répteis e anfíbios foi feita no Rio Negro, afluente do Amazonas. Para nós, do ponto de vista da exploração faunística, era um rio com uma diversidade muito pouco conhecida. E nós fizemos essa viagem ao Rio Negro para complementar aquela que a gente tinha feito com o Exército ao Pico da Neblina.
Estes lagartos, que medem apenas 10 centímetros, revelam uma curiosidade que está sendo estudada pela bióloga Tuliana Brunis. Elas não precisam do macho para se reproduzir e reproduzem clones de si próprias. Elas já eram conhecidas pela ciência? Foram descritas algumas décadas atrás, mas, no entanto, a origem dessas espécies, ou seja, a partir de quais outras espécies próximas que elas se originaram, ainda é desconhecido. Isso é parte do trabalho que eu desenvolvo com o professor Miguel. Espécies encontradas nessas expedições reforçam uma informação importante de que em algum momento da história os biomas Amazônia, Mata Atlântica e a região andina tiveram alguma ligação. Como aconteceu e quando aconteceu esse processo é justamente o trabalho que a gente tem pela frente a fazer. Cheio de entusiasmo com as descobertas, o pesquisador planeja novas expedições. Uma espécie nova sempre traz informações extremamente importantes. Por exemplo, a gente conhece relativamente bem cobras na Amazônia, venenosas na Amazônia. Elas têm um veneno. Os venenos têm potencialidades, não é? Bioquímicas. O veneno da jararaca deu origem ao captopril, não é? Uma substância que é extremamente importante no combate à pressão alta. Se eu descubro uma espécie nova necessariamente acaba tendo um veneno que é novo. São substâncias extremamente importantes que mais cedo ou mais tarde vão estar sendo utilizadas na indústria justamente para benefício da humanidade de uma maneira ou de outra. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Satélite da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, localiza o robô Opportunity em uma cratera de Marte. Ele está em hibernação desde junho passado, quando uma gigantesca tormenta de poeira encobriu o planeta por meses e impediu que o robô recarregasse as baterias. Se não voltar a se comunicar até meados de outubro, a missão do Opportunity será considerada oficialmente encerrada. Em discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alerta que a velocidade do aquecimento global tem provocado emergências no mundo todo. A convite do presidente francês Emmanuel Macron, líderes mundiais fizeram uma reunião paralela para tentar dar um impulso ao Acordo de Paris, para conter o aumento da temperatura na Terra. A Mata Atlântica perdeu pelo menos metade dos grupos de mamíferos desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. É o que mostra um novo estudo científico. Hoje restam apenas 12% da floresta que cobria toda a costa do país. E aguarde, porque tem mais. O consultor ambiental Flávio Ogidos lança publicação que mostra como gerar recursos para manter uma reserva particular de Mata Atlântica. E a seguir, Lígia da Veiga Pereira, pesquisadora de renome internacional, fala sobre os avanços na área da genética e os limites éticos nos trabalhos científicos. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Lígia da Veiga Pereira é uma cientista reconhecida em genética humana e médica. Em entrevista ao Repórter Eco, Lígia fala sobre os avanços nas pesquisas de células-tronco embrionárias e sobre a ética na ciência.
Formada em Física, com mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Ciências Biomédicas, Lígia da Veiga Pereira é hoje professora titular e chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da USP. A cientista está entre os mais reconhecidos pesquisadores na área de genética humana e médica. Em 2008, o nosso grupo conseguiu pela primeira vez no Brasil pegar embriões humanos, aqueles da fertilização in vitro, que sobram da fertilização in vitro, extrair deles as 50 células-tronco que eles têm e conseguir multiplicar elas e gerar bilhões dessas células. Isso foi uma coisa importante para o Brasil se consolidar como um país que também investe e tem autonomia nas pesquisas com células-tronco embrionárias, células-tronco adultas. Lígia da Veiga Pereira explica por que é importante conhecer bem as linhagens do povo brasileiro, fruto de muita miscigenação ou de uma grande diversidade genética, especialmente para desenvolver terapias. Eu consigo pegar um pouquinho de sangue seu e transformo essas suas células de sangue em células-tronco. E agora eu posso fazer, por exemplo, células do seu coração e testar se um novo medicamento é tóxico para o seu coração. Então, o que a gente fez agora foi fazer uma biblioteca dessas células da população brasileira, visando que, quando um novo medicamento surgir, antes dele ser testado na população brasileira, que ele possa ser testado nas células dessa população. Autora de livros como Sequenciar um Genoma Humano e Agora, a cientista fala dos sustos que a genética às vezes dá na sociedade. Tem uma série de vantagens da gente conhecer o nosso genoma, para a gente entender a nossa biologia e, a partir disso, desenvolver medicamentos e coisas que façam a gente viver melhor e mais. Mas, por outro lado, tem a questão da privacidade genética. Quem vai poder ter acesso à sequência do meu genoma? O que vão poder, que tipos de decisão governos ou seguradoras de saúde vão poder fazer baseados no que está escrito no meu genoma? A cientista defende limites éticos para a pesquisa, que precisam ser debatidos e definidos à luz da informação. O limite é tênue, e o limite tem que ser o limite que a sociedade como um todo nos dá. E por isso que eu acho fundamental os cientistas, de alguma forma, traduzirem para a sociedade o que a gente está fazendo, quais são as possibilidades das novas tecnologias que a gente está desenvolvendo, as possibilidades boas e os riscos, e sem ideologia. Os avanços nas pesquisas genéticas, segundo a cientista, vão melhorar a qualidade de vida e garantir maior longevidade. A partir desta realidade, é preciso democratizar o acesso às terapias de ponta. E ainda, para viver mais, diz ela, é fundamental ter um lugar para abrigar a todos. Se você comparar os avanços científicos com os avanços sociais, com os avanços de consciência de meio ambiente, consciência ecológica, consciência social, há uma defasagem tremenda, né? É mais fácil a gente desenvolver uma missão e colonizar outro planeta, porque isso envolve só tecnologia. Eu acho que é mais fácil a gente fazer isso e se propor a fazer isso do que a gente conseguir se organizar para proteger o planeta que a gente tem. E é interessante, né, quando as pessoas às vezes conversam comigo, nossa, a genética, o que você faz é tão complicado. É complexo, mas eu acho muito mais complexo tentar resolver essas questões humanitárias. Pelo visto, deve ser mais complexo, porque a gente não consegue, do que essas tecnológicas, né?
Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. As árvores mais altas e mais antigas do mundo. O Parque Nacional Redwood é um dos cartões postais da Califórnia, nos Estados Unidos. Fica em uma região de montanhas, ao lado do Oceano Pacífico, no norte da cidade de São Francisco. O parque é conhecido pela Floresta de Sequoias. Aqui são encontradas 2 das 3 espécies da árvore. Muitas delas são gigantes, chegam a ter 115 metros de altura e até 7 metros de diâmetro. As sequoias são alguns dos seres vivos mais velhos da Terra. Podem ultrapassar os 2.000 anos de idade. Este lugar exuberante foi cenário do filme O Retorno de Jedi, da série de ficção Star Wars. As sequoias, hoje protegidas na reserva ambiental, sobreviveram à ação das madeireiras e de exploradores. 95% das árvores da região foram cortadas no passado. Nos campos cobertos de gramas ao lado do litoral, vivem diversos animais, entre eles o alce Roosevelt. Parque Nacional Redwood, mais um importante patrimônio mundial da humanidade. E você vai ver a seguir. Flávio Ogidos dá dicas para gerar recursos e garantir a saúde financeira de uma reserva particular de Mata Atlântica. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Como garantir a saúde financeira de uma reserva particular de floresta? As sugestões para gerar recursos estão no livro do consultor ambiental Flávio Ogidos. Junto à Igreja Matriz cresceu São Luís do Paraitinga, cidade no interior paulista. Em meio às montanhas da Serra do Mar, a natureza se fez exuberante. Estamos na reserva dos Indaiás, área particular na região do Parque Estadual da Serra do Mar. Aqui a Mata Atlântica está protegida e admirada. Bastam alguns passos na trilha para avistar a araucária, árvore nativa. A palmeira Jussara, que produz o palmito de mesmo nome. A espécie está ameaçada de extinção, por isso a extração comercial é proibida. Com toda essa vegetação, pássaros fazem aqui seus ninhos. 20 anos atrás, o cenário não era bem assim. Era pasto, bastante braquiária, né? Que é tanto que agora que a gente ficou sabendo que a gente não sabia como acabar com a braquiária, falaram que tinha que deixar crescer o mato para eles ir acabando, né? Mais do que um lugar para morar, seu Fábio Canteiros e Dona Edith queriam um lugar para preservar. O sonho era ter um pedaço de terra onde a água brotasse fácil. Quando viram a nascente, seu Fábio e Dona Edith tiveram certeza de que fincariam raízes aqui. Para proteger a nascente e a floresta, eles decidiram transformar a área em uma RPPN, sigla de Reserva Particular do Patrimônio Natural. São propriedades particulares que o dono da área
por iniciativa voluntária, faz um procedimento junto ao órgão ambiental e o órgão ambiental reconhece, então, essa área, parte da propriedade, não tem tamanho, não tem limite mínimo ou máximo e precisa ter atributos que justifiquem a conservação. O órgão ambiental, verificando a existência desses atributos, então, ele reconhece aquela porção do território como uma RPPN e ela passa a ser uma unidade de conservação da natureza protegida em caráter de perpetuidade. Durante anos, o consultor ambiental Flávio Ogidos se dedicou às RPPNs, a categoria de unidades de conservação que mais cresce no país. O resultado é o livro Conservação em Ciclo Contínuo. O autor propõe atividades para gerar recursos que podem dar retorno financeiro aos donos das RPPNs. O que a gente tem mais visto é o famoso PSA, o pagamento por serviços ambientais, né? Então, é a ideia de que uma área protegida, ela gera recursos ambientais, ela provê água, ela mantém o clima, ela favorece a polinização, ela protege o habitat de espécies ameaçadas. Então, quando um particular arca com o ônus da conservação e toda a coletividade é beneficiada, essa conta não fecha. Então, a gente precisa de mecanismos com apoio do poder público e de outros atores da sociedade civil para que a conservação por parte da iniciativa privada seja reconhecida e valorizada. Entre as opções de atividades indicadas por Flávio Ogidos está o ecoturismo, que fez toda a diferença para Dona Edith e seu Fábio. Primeiro, eles deixaram a mata crescer. Os animais voltaram. Depois, seu Fábio exercitou toda a sua experiência como arquiteto. Projetou à mão um eco-hostel. Imaginamos a disposição indígena, como aquelas tábuas indígenas ou são aquelas convivências indígenas que é tudo circular. Construímos com o pessoal local, não entrou trator para fazer a movimentação de terra. E fizemos um rosto com 4 apartamentos para ajudar a manter a RPPN, né? Debaixo da casa, uma muralha de pedras para dar estabilidade. Em cima, paredes feitas com a técnica construtiva antiga chamada pau a pique ou taipa de mão. Os resíduos orgânicos da cozinha vão para a compostagem virar adubo para o pomar e a horta. Alface, tomate, cenoura, beterraba, banana já é orgânica, mandioca, o inhame também. Mas o nosso ideal é ter mais frutas e legumes. Existem hoje mais de 1.500 RPPNs que protegem cerca de 770 mil hectares de todos os biomas em todos os estados. Dona Edith e seu Fábio gostariam que fossem ainda mais. O mais importante realmente é ampliar. Fazer que tenha RPPNista para todo lado. Nós estamos aqui, eu sempre brinco com as pessoas, cumprindo uma missão. A gente está aqui passeando. E a gente vai embora e eu acho que, no meu ponto de vista, a gente tem que deixar um legado. Você passou e fez o quê? O benefício é coletivo e essa que é a proposta. Já que a gente tem uma reserva que gera benefícios coletivos, nada mais justo do que toda a sociedade olhar, valorizar, reconhecer o valor e apoiar quem conserva. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook.
E a gente encerra hoje com uma frase do biólogo norte-americano Edward Osborne Wilson. Ele é autor de vários livros sobre biodiversidade, ecologia e evolução das espécies. Uma floresta destruída para o ganho econômico é como queimar uma pintura renascentista para cozinhar uma refeição. Repórter Eco, até o próximo programa.